Nós vamos ler Amós 7-9, né? A visão do gafanhoto do fogo e do prumo. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhoto ao surgir o rebento da erva serodia. A erva serodia depois de fim das ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devora a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que estava sobre o muro, levantado prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, destruídos. O santuário de Israel o levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós acusado como conspirador. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levantado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é um santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão ruivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balança enganadora, para comprarmos os pobres por dinheiros e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habitará nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito.
sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, todos os vossos cânticos em lamentações. Porém, pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as viagens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, o Dan, e como é certo viver o culto de Berzerba, e esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Os juízos de Deus são inevitáveis. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem de cima do Carmelo, de lá buscá-lo-ei e de lá os tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porém os olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete, todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua aboladada fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor, é o seu nome. Não sois vós para mim os filhos de Israel como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, de Cafa, os filisteus, o de Qui e os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo ao crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia levarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto.
plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancadas, diz o Senhor teu Deus. Agora vamos ler Eclesiastes. Eclesiastes 8. A submissão diante do rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa os mandamentos do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Que a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia de morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perseveridade livrará daquele que ela entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, aonde fizeram o bem. Também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre o má, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, e o coração dos filhos dos homens estava inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei que, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltarei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga, o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Finalizamos, então, o livro de Amós hoje, né? Tremendo, glória a Deus. Muito interessante. Esse final aqui do livro de Amós, e ele tem aqui algumas visões, né? Muito interessante. Vamos analisar aqui um pouco sobre essas visões aqui. Ele tem 5 visões. Então, a primeira e a segunda visão de Amós é sobre os gafanhotos e o fogo, né? Amós vê vários gafanhotos devorando a terra e depois vê um fogo ali consumidor. E em ambas as visões, ele vê e ele intercede, né?
ele intercede ao Senhor e fala, né, Senhor, perdoa. Como Jacó poderá subsistir, pois é pequeno? E a palavra fala que o Senhor ouve e se arrepende, né? Olha que exemplo poderoso que é a intercessão profética. Meu Deus. Aqueles que estão ali na intercessão e muitas vezes o Senhor mostra algo, né? Muitas vezes o Senhor está mostrando aquilo ali porque Ele quer dar o livramento. Então, um intercessor que se coloca na brecha, que intercede de maneira profética, ele está vendo aquilo ali que não aconteceu ainda, mas que Deus está mostrando que vai acontecer, e ele intercede profeticamente, né? Olha o poder que é uma intercessão profética, né? Que pode mudar o resultado daquilo ali que iria acontecer, né, que pode mudar aquela situação que iria acontecer e já não vai mais acontecer, porque o Senhor ouviu aquela intercessão profética. É tremendo, gente. A terceira visão aqui é o prumo, né? O que é o prumo? Provavelmente aqui a maioria, né, todos já viram ou já ouviram falar sobre o prumo. O prumo, ele é uma ferramenta, né, um instrumento que se usa para construir, para edificar casas, prédios, e ele é algo assim extremamente importante numa construção, porque o prumo, ele vai dar ali aquela medida exata para que aquela construção ela fique retilínea, né? Ela fique ali perfeita, ela não fique torta. Né? Imagina um prédio torto, já viu um prédio torto? Que às vezes a gente vê nas redes sociais aí, né? Um prédio torto ali não tinha o quê? Faltou o prumo, né? Para manter aquela edificação ali reta. E é interessante aqui, porque nessa terceira visão de Amós, ele aparece, o Senhor aparece com o prumo na mão e ele está medindo Israel, né? Aqui, né, nesse ponto aqui, não teve intercessão que impedisse o julgamento, porque a medida, né, com que o Senhor está medindo Israel ali, que a medida da justiça dele revela que Israel está totalmente fora do alinhamento com a palavra. Então, qual que era a base, o parâmetro? A palavra, né? Por isso que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, né? Às vezes as pessoas falam assim, até em frases, né? Frases bonitas, que a vida deveria vir com o manual. Ela veio. Tá aqui, ó. A vida veio com o manual. Ela tá aqui, à disposição de todos, de todos. Literalmente, ela é o manual da vida. E aí depois a gente tem aqui, né, nesse interlúdio aqui entre a terceira e a quarta visão, tem o confronto com Amazias. Quem que é Amazias? Amazias, ele era um sacerdote de Betel. E ele tenta silenciar o profeta Amós, né? E o profeta Amós, ele responde de uma forma tremenda, e ele fala assim, nos versículos 14, que Amós respondeu a seguinte resposta a Amazias: não sou um profeta de carreira, e nem os meus filhos, e nem pertenço a um grupo de profetas. Ele fala assim, ó, eu crio ovelhas e planto figos, né? Ele era um pastor. E aí ele fala assim, mas o Senhor me tomou, o Senhor me afastou do rebanho e disse, vá, profetize para Israel, o meu povo. Meu Deus. Tremendo, né? Então é aquilo, quando o Senhor quer falar, não tem oposição que se levante contra ele. Eles até queriam tentar silenciar, né? E é interessante isso. Porque frequentemente a gente vê exemplos, né, daqueles que estão com uma vida fora do prumo, ou com uma vida de religiosidade, ou
pessoas que estão afastadas do Senhor, muitas vezes elas querem calar a voz profética, elas não querem ouvir a voz profética, né? E porque a voz profética, ela vem para nos abrir os olhos, para nos colocar novamente no prumo. Esse é o desejo do Pai, esse é o objetivo da voz profética, né? E muitas vezes, né, pode ser algo dentro do teu interior, a tua inclinação para o mal, né, de não querer ouvir a voz profética, ou até mesmo uma influência maligna que tenta tampar os teus ouvidos e gera em você essa rejeição da voz profética. E aqui você precisa analisar isso, porque muitas vezes ouvir a voz profética é ouvir o confronto do teu pecado. É ouvir exatamente aquilo que está te aprisionando. E muitas vezes aquilo ali tira a gente da zona do conforto. Que o pecado é como se fosse uma lama quentinha, né? Você acha que tá tudo bem ali. Só que você, na verdade, está ali, ó, enlameado, imundo. Né? Então, a palavra profética, ela é uma palavra de confronto, mas ela é uma palavra que traz vida, que traz alinhamento, que te tira da lama, que te dá direção, que te impulsiona a vida e a abundância. Então, ele responde aqui com muita autoridade, ele fala, eu não sou profeta de ofício. Amós era um pastor, né? Mas ele fala, mas o Senhor me tomou. Por isso que a gente fala, tem pessoas que são profetas de ofício e tem pessoas que são pessoas proféticas, e o Senhor usa, e usa com grande autoridade. É o caso de Amós aqui, né? Depois aqui a gente tem a quarta visão, que é ele vê, né, os frutos de verão, um cesto de frutos, e aqui representa Israel que está pronto, maduro para o julgamento. E aí o Senhor vai dizer que vai ter uma fome espiritual, que ele vai lançar uma fome que não é de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Olha que extraordinário. Meu Deus, gente. Né? Onde as pessoas correrão, né, e buscarão e não encontrarão a palavra. Né? Elas correrão, elas terão sede de ouvir a palavra do Senhor. Já imaginou? Aqui você tem um banquete toda manhã, um privilégio de toda manhã. Né? Você está recebendo uma palavra do Senhor para o teu coração, o alimento vivo do céu para o teu espírito, para o teu ser como um todo. E aqui o Senhor descreve, né, essa profecia aqui, que haverá fome da palavra, fome e sede da palavra. Forte. Depois a gente tem a quinta visão e a última, que é o Senhor no altar, né? Aqui é a visão culminante, né? Entre todas as outras, aqui é o ápice. É o próprio Senhor que ele está ordenando a destruição ali do templo, do santuário, e ninguém poderá escapar do julgamento, né? E a gente sabe, né, que tudo que Amós profetizou ali em relação a Israel, tudo se cumpriu, né? Veio a destruição do templo. Então, tudo se cumpriu. Mas no versículo 9, a gente vê uma palavra de restauração. Uma palavra de restauração. No versículo 9 e 11 fala, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Eu repararei as suas brechas, levantando das ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Então, a tenda de Davi representa o quê? O reino, né? O reino davídico, que é restaurado através de Yeshua HaMashiach. Então, o Senhor fala, né? Ele mesmo levantará. Ele mesmo é o agente
da restauração, é ele mesmo quem restaura, né? É o próprio Criador do universo, é o próprio Senhor Todo-Poderoso quem opera a restauração. Quando ele fala que a tenda caída de Davi é o reconhecimento, né, da condição atual daquele povo que estava caído ali, né? E quando fala, e eles serão como a antiguidade, como nos dias da antiguidade, está mostrando, apontando para a glória davídica original, né? Então, a gente analisando aqui esses versículos, o versículo 11, e depois o versículo 12, ele vai dizer assim: para que Israel possua o que restou de Edom em todas as nações que portam o meu nome, diz Adonai. Então, o versículo 12, ele mostra que a restauração, ela tem um propósito, né? E ela tem um significado profético, né? Para que possuem o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Então, Edom representa as nações que eram inimigas de Israel, né? E aí ele fala aqui, ó, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, são as nações dos gentios, que se tornariam, né, aqui parte do povo de Deus, ou seja, nós alcançando aqui as nossas vidas, né? E aqui aqui se alinha com Atos, né, onde Tiago ele vai citar esse versículo aqui, Tiago cita esse versículo aqui que a gente acabou de ler, para justificar a inclusão dos gentios. Olha como a Bíblia faz conexões aqui, né? Poderosas. Tremendo. E aí a gente vê aqui que no versículo 13, do 13 a 15, o Senhor vai liberar aqui a palavra de uma abundância, né, sobre eles, de uma prosperidade sobrenatural. Ele vai dizer no 13, e virão dias, aleluia, meu Deus, em que o lavrador alcançará o colhedor e pisará, e o que pisa as uvas alcançará o semeador. Vinho doce gotejará das montanhas e fluirá de todas as colinas. Então é uma colheita contínua. A safra, ela vai ser tão abundante que a colheita, ela se estenderá até o próximo plantio, né? Aqui os montes, eles vão estar destilando o mosto da uva, né? Então, aqui está mostrando uma imagem profética de uma terra fértil, né? É uma fertilidade aqui sobrenatural, extraordinária da terra. Então, é algo muito tremendo, muito poderoso essa palavra aqui de restauração que o Senhor libera aqui no fechamento do livro de Amós. No versículo 14, ele vai falar sobre o retorno do exílio. E trarei do cativeiro o meu povo de Israel. E eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. E plantarão vinhas e beberão do seu vinho. E farão pomares e lhes comerão do fruto. Então a gente vê aqui o retorno do exílio, né? Amós profetizou ali que haveria toda a destruição de Israel, mas ele profetizou aqui o retorno, né? E assim, queridos, aconteceu essas promessas aqui, essa palavra aqui, né? Hoje na história a gente consegue ver com os nossos olhos o retorno, né, do povo de Israel e a reedificação das cidades, as cidades que foram assoladas. Quantas vezes Jerusalém foi destruída, queridos? Né? Quantas vezes Jerusalém, essas guerras que a gente vê, isso já aconteceu muitas vezes, e a destruição de Jerusalém foi quase que total. E aqui o Senhor falou, mostrando aqui do retorno deles do exílio e da reconstrução das cidades, e nelas habitarão, né? E o versículo 15 diz assim, ó,
e plantá-lo-eis a sua terra, e da terra que eu lhes dei, nunca mais serão arrancados. Nunca mais serão arrancados. Quem é que plantou o povo lá? Deus. Ele plantou. Né? É uma promessa ali que ele estabeleceu. Né? Então, a gente vê que hoje Israel é atacado, mas prevalece. A gente vê que Israel agora teve quase 2 anos de guerra. É um povo extremamente forte, resiliente. Eles saíram da guerra ali que durou, né, quase 2 anos contra ali Gaza, né? E depois entrou contra o Hamas, depois entrou o Hezbollah, né? E outros povos também que ficavam atacando ali, né? Irã usando outros povos ali por intermédio para atacar Israel. E, né? Pensa, o povo estava ali já cansado, gasto de recurso ali que foi usado na guerra, né? E aí quando a inteligência de Israel percebeu que o Irã estava próximo ali a usar uma bomba atômica, eles se posicionaram, se levantaram e foram guerrear ali contra o Irã para proteger Israel. Então é um povo que está ali no meio da guerra, mas se tiver que lutar, eles lutam, né? Estão posicionados ali e a gente vê essa palavra aqui, ó, e eu plantarei. Gente, Israel é desse tamanho, em volta é árabe, 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 é cheio ali de povos ali, né, que querem a terra de Israel. E o Senhor fala aqui, ó, e da terra que eu plantei nunca mais serão arrancados. É tremendo, é muito forte, a gente vê. Então, a gente, diante aqui dos nossos olhos, a gente vê que essa palavra aqui, ela tem um cumprimento histórico parcial, né? Então, o que a gente vê dessa profecia aqui, finalizando aqui já a parte de Amós, né? A gente vê que se cumpriu já, historicamente aqui, parte dessa profecia, porque teve o retorno do exílio babilônico, né? Depois da diáspora ali, aconteceu também o retorno ali, né? E o estabelecimento do Estado de Israel, que foi em 1948, quando Israel se torna nação. Olha que legal a gente olhar aqui a profecia e ver na história, né? E aí a gente vê a reconstrução de Jerusalém, né? A reconstrução de Jerusalém foi ali no ano de 67, 1967. E ainda vai ter o quê? Né? A gente vê o cumprimento messiânico, que tem a primeira vinda de Yeshua. Aqui começa o início da restauração espiritual, né? Aí o que aconteceu aqui também, que da profecia de Amós, que já aconteceu, a inclusão dos gentios, né? Ele não profetizou ali sobre a inclusão dos gentios? Já aconteceu a inclusão dos gentios, que é Atos 15, né? E o que falta acontecer? A segunda vinda de Yeshua, que é o que vai ser o cumprimento pleno e literal de toda a palavra profética de Amós. Então, daquilo que ele profetizou, muitas coisas já aconteceram e ainda falta algumas coisas a acontecerem, né? Então, é algo muito, muito poderoso, né? A gente está vivendo nessa tensão aqui do já, coisas que já aconteceram, coisas que ainda não aconteceram. Então, a gente vê o cumprimento aqui parcial, né, de muitas coisas extraordinárias, poderosas que aconteceram, e a gente está aguardando aqui agora a restauração completa, como o povo do Senhor, né? A gente aguarda essa restauração completa, que irá acontecer, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, ela é poderosa, céus e terra passarão, mas a sua promessa não falhará, a sua palavra não passará. Então o Senhor, ele está aqui liberando sobre nós nessa manhã, né, a sua promessa mais doce, aleluia,
Senhor está falando aqui, olha, a terra que eu tenho preparado para você, que eu vou te plantar, você não será arrancado. É uma terra próspera, uma terra abundante, uma terra fértil, né? O Senhor, ele fala aqui, né, aquele que está caído, a tenda caída de Davi, se levantará novamente. Israel florescerá, você é Israel de Deus, você florescerá, você como igreja, você como aquele que foi enxertado em Israel, florescerá como o jardim do Senhor. Quando tudo parece perdido, né? Quando o exílio parece eterno, não é assim? Tem provas que a gente passa que parece que não vão acabar mais. Quando aquela promessa parece assim tão longe, tão distante, é exatamente aí que Deus age. A gente vê nessas porções de hoje, né? Todo o julgamento ali que foi estabelecido e que foi necessário, né? Porque Deus é um Deus justo, mas Ele é Pai e Ele disciplina a quem Ele ama. Há coisas que nós precisamos passar, queridos, mas a restauração, ela é o alvo, ela é o objetivo, né? Mesmo quando tudo está parecendo ali destruído, ou a promessa parece impossível, é exatamente aí que Deus age, né? Deus fez os céus e a terra, Deus criou todo o universo, e Ele não falhará com a sua criação, que Ele fez a sua imagem e sua semelhança. Aleluia, meu Deus. Então, não importa quão profunda, né, e quão longa pareça a noite, né, amanhã ela chega, o sol ele brilha, o sol ele brilha, amém? Então, que o Senhor restaure a tua vida, te fortaleça. É interessante que no livro de Eclesiastes aqui, Eclesiastes, ele tem um versículo aqui que eu destaquei, não vou trazer aqui para não ficar muito longo, mas apenas para dar um contexto final aqui. Vou pegar aqui o versículo de Eclesiastes. Eclesiastes 8:15, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eclesiastes 8:15. Fala assim, ó, assim, pois, louvem a alegria, porquanto nada há melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho durante os dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, Eclesiastes aqui está trazendo, Salomão fala aqui de uma alegria, né, que a gente encontra e ela é plena no Senhor, né? É quando você tem uma gratidão por aquilo que o Senhor te dá, pelas provisões, né? Pelo fato de você comer, pelo fato de você beber. Lembra que a palavra fala, né? Yeshua fala assim que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, é interessante esse paralelo aqui, né? Porque a nossa alegria está em Yeshua. Então, a cada refeição sua pode ser um ato de adoração mesmo, né? De você agradecer ao Senhor porque Ele é o pão da vida. Reconhecer que toda provisão vem dEle, né? Muitas vezes a gente não olha para as pequenas coisas que o Senhor tem nos dado. E Eclesiastes traz essa chave aqui, que a alegria muitas vezes é você olhar nas pequenas coisas e você ver que elas são tão grandiosas, tão extraordinárias. A alegria aqui é uma escolha espiritual. É uma alegria profunda que transcende as circunstâncias, né? Não depende aqui da ausência de problemas. Esse é o ponto, essa é a sabedoria extraordinária de Eclesiastes. Isso aqui, queridos, não é fábula, mas é uma verdade, é um tesouro escondido.
Essa alegria que Eclesiastes traz, ela não depende da ausência de problemas. Não é que você vai ser alegre só quando você não tiver problemas, não, é você escolher a alegria por causa da presença de Deus. A alegria, ela depende exclusivamente, unicamente da presença de Deus. Olha o que Yeshua fala em João 15. Tendo-vos dito isto, essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós. Para que a minha alegria esteja em vós. Então, aqui, Eclesiastes, ele vai trazer esse equilíbrio aqui, né, entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal. Viver debaixo do sol, viver aqui no natural, mas com perspectiva eterna. Ai, que chave, gente, meu Deus! Já alcançou isso? Entende? Muda tudo. A perspectiva de como você olha as coisas. Você trabalhar, mas trabalhar com propósito, né? Você saber que a nossa obra, o nosso trabalho, né? Quando você trabalha com propósito, tudo tem significado em Deus. Paulo fala assim, ó, quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, né? Como ao Senhor. Então, para a gente finalizar, essa alegria de Eclesiastes aqui não é você escapar da realidade, sabe? Mas é você encontrar Deus nessa alegria. É uma escolha espiritual. Então, mesmo que diante de injustiça, diante de circunstância da vida, a gente pode celebrar, né? A gente pode celebrar a cada refeição, a gente pode celebrar nos momentos do nosso trabalho, a gente pode celebrar cada respiração como presentes sagrados do Senhor. Meu Deus, gente. É a gente conseguir abrir os nossos olhos, né? Porque muitas vezes eles estão fechados para coisas extraordinárias que o Senhor tem feito. E isso o inferno não pode te roubar. Quando você consegue enxergar essas coisas, você deixa o inferno doido. Porque ele quer te ver triste. Ele quer te ver, né, com a cara amarrada. Ele quer te ver reclamando. Ele quer te ver sempre com aquela nuvenzinha na cabeça, a nuvenzinha preta, sabe? Sempre sai aquela pessoa que anda e a nuvenzinha preta tá ali chovendo em cima dela. É assim que o diabo quer te ver. É isso que satisfaz ele. Então não dê esse gostinho pro diabo. Mas olha nas pequenas coisas, aprenda a ser grato. Não é uma alegria superficial, não é uma alegria que ignora o sofrimento. Não é sobre isso, mas é uma alegria profunda, uma alegria resiliente. É uma alegria que reconhece a mão de Deus em todas as coisas. E isso, gente, eu consigo ver essa resiliência muito no povo de Israel. Né? Porque eles poderiam ali, chorar, porque eu estou sendo atacado, porque não sei o quê. Eles são resilientes, eles reconhecem a mão do Senhor, e eles vão para a guerra adorando o Senhor, e eles vão lutar, e eles vão lutando e adorando o Senhor, e dançando, não é aquela adoração, eles vão dançando, celebrando, em meio à guerra. Essa é a alegria, que é a alegria profunda, resiliente, que reconhece a mão de Deus em todas as coisas. E isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E a gente vê aqui que Yeshua, né, ele chorou com aqueles que choravam, mas ele também celebrou, né, com aqueles que se alegravam. Lembra que ele celebrou ali nas bodas de Caná? Então, a alegria no Senhor é a nossa força. Você acha que você está fraco, que você está desanimado? Olha a chave aí dessa manhã. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte? Você quer sair desse
estado de fraqueza, de depressão, de paralisia. Entenda essa chave que o Senhor está liberando para ti nessa manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. Não porque a vida seja fácil, mas porque o nosso Deus é fiel. Pronto e acabou. Quando a gente aprende a ver as bênçãos do Senhor no cotidiano, no dia a dia, nas coisas simples, é como um beijo do céu na tua face. É como um alento do Senhor. E isso vai trazendo, vai gerando uma expectativa, uma leveza, vai tirando toda aquela amargura, vai arrancando a ingratidão, vai tirando a nuvenzinha preta da cabeça, vai transformando aquilo que é ordinário, aquilo que você pensa que é simples, aquilo que você não valoriza mais, vai tornando aquilo em algo extraordinário. E a gente encontra aquilo que é sagrado no simples. Então, essa é a sabedoria que Eclesiastes traz para nós aqui. Essa é a sabedoria, é você viver plenamente humano, né? Como nós somos, enquanto a gente permanece de forma... Meu Deus. Enquanto a gente permanece eternamente conectados com o nosso Deus. Meu Deus, é forte, profundo, queridos. Lembre-se que a sua eternidade, ela começa aqui. Ela começa aqui. Então você vive hoje como humano, mas você permanece eternamente conectado com o Senhor até o dia perfeito. Para fechar, Filipenses 4 vai dizer assim para nós, ó: regozijai-vos, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, ele repete, ele enfatiza, alegrem-se, alegrem-se, regozijai-vos nele. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, te fortaleça nesse dia. E amanhã estamos aqui firmes e fortes juntos no propósito. Shalom, shalom. Hoje tem culto. Esteja cultuando o Senhor, povo de Deus. O tempo do Senhor é dele. Não negocie o tempo dele. Amém? Shalom, shalom. Bom dia.